Olá, pessoal, graça e paz, tudo tranquilo? Então, estamos mais uma vez aqui no canal Hermenêutica Fiel para apresentar a vocês mais um vídeo do nosso canal que eu considero um assunto polêmico, entre aspas, né? Polêmico. Ou seja, não é que esse assunto seja polêmico, até porque ele é muito claro na Bíblia, ok? Quando digo polêmico, é que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua interpretação, ok? E isso não é muito falado dentro da igreja cristã, da forma em que eu mostro. Esse assunto não é muito falado dentro da igreja evangélica. Antes de entrar no assunto, eu quero pedir o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para ajudar o canal. Gostando do assunto, compartilhe com seus amigos, ok? Bom, os 3 filhos de Oséias é os judeus ou é os gentios? Como você deve estar percebendo, é uma pergunta em 2 perguntas que requer uma única resposta, ok? Os 3 filhos de Oséias é os judeus ou é os gentios? No capítulo 1 de Oséias, do versículo 4 ao versículo 9, os textos base desse nosso comentário aqui no canal Hermenêutica Fiel. Então, fazendo uma leitura rasa nos versos nos versos 4 até o verso 9 do capítulo 1 de Oséias, a primeira impressão que fica é de que esteja falando da nação inteira de Israel, mas não é, ok? Aqui já havia acontecido a divisão de Israel em 2 reinos, reino sul, reino norte. O reino norte fica com 10 tribos. É o reino do norte com 10 tribos. O reino sul fica com 2 tribos, Judá e Benjamim, ok? Os filhos de Oséias fala do norte, que é a casa de Israel. A casa de Israel não é os judeus, é os gentios após a conquista assíria, ok? Então não é os judeus, os 3 filhos de Oséias. Não fala dos judeus, os 3 filhos de Oséias. Está falando das 10 tribos, que é a casa de Israel, espalhada entre as nações. Isso após a conquista dos assírios, ali entre 721 a 722 antes de Cristo. Os 3 filhos de Oséias agora, então, explicado dentro do capítulo 1, do versículo 4 ao verso 9. Oséias tem o primeiro filho, Jezreel, com uma prostituta, lembra? Então, aí o Eterno diz para Oséias: põe-lhe o nome de Jezreel, que significa Deus dispersa. Em outra tradução, significa Deus espalha. Então, através do nascimento de Jezreel, filho de Oséias, o Eterno está dizendo: farei cessar o reino da casa de Israel, que é as 10 tribos espalhadas pelo mundo, ok?
E dentro de uma interpretação mais profunda, quando você domina esse assunto, Jezreel pode estar apontando também para a morte e ressurreição do Messias, porque Jezreel também significa Deus semeia. Deus semeia. Lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. Lembra dessa passagem, né? Da morte de Cristo e da ressurreição dele? Muito bem. Então Oséias vai e tem o segundo filho com a prostituta. Agora é uma menina. Aí Deus diz, o Eterno diz, põe-lhe o nome de Lo-Ruama. Lo-Ruama, que significa não misericórdia. Então, através do nascimento da filha de Oséias com a prostituta chamada Lo-Ruama, significa não misericórdia, e é Deus dizendo, não terei misericórdia da casa de Israel. Ok? Estamos nos entendendo? Bom, então vamos para o terceiro filho de Oséias, que é, antes de entrar no terceiro filho, deixa eu fazer uma ressalva, assim, dar uma pequena explicação. Lo-Ruama é uma tradução, ok? Aí você encontra também Lo-Amá, ou seja, louco amar. Louco amar também é uma tradução e significa desfavorecida. Então, a segunda filha de Oséias, né, que é uma menina, significa ou chama-se louco amar, que significa desfavorecida. Então é Deus dizendo, não terá mais ou não será mais favorecida a casa de Israel. Então quando nasce Lo-Ami, que é desfavorecida, é o Eterno dizendo, a casa de Israel será desfavorecida. Ok? Volta então para o terceiro filho. Ele teve o terceiro filho com a prostituta e Deus diz, coloca o nome de Lo-Ami. Lo-Ami significa não meu povo. Então, Lo-Ami, que significa não meu povo, é o Eterno dizendo, vós não sois meu povo. Então o Eterno está dizendo para a casa de Israel, os três filhos de Oséias, vós não sois meu povo. Ok? Estamos entendidos? Bom, tá dando para você dominar o assunto, né? Está pegando bem o assunto? Tranquilo, então. Os três filhos de Oséias é o reino do norte de Israel, que fica com 10 tribos como casa de Israel, sendo os gentios. Agora, presta atenção. Isso é muito importante para você dominar, para você entender. Após a divisão do reino unificado de Israel, ou da nação de Israel, as 10 tribos seguiram sendo chamadas de casa de Israel. Antes era chamada casa de Israel. Após a divisão, continuou sendo chamada casa de Israel. Mas definitivamente, após a queda pelo Império Assírio, a casa de Israel, que são as 10 tribos, passa a ser os gentios, por terem se misturado com as nações gentílicas. Ok? Então se espalharam, né, a casa de Israel, as 10 tribos se espalharam entre as nações, perderam a identidade judaica como povo do Eterno, vivem como gentios, passando a ser gentios. Isso é o que está na palavra, está na Bíblia, ok? Então, os três filhos de Oséias, primeiro Jezreel, que é Deus dispersa, e está dizendo, farei cessar o reino da casa de Israel. O segundo, que é uma menina, né, é Lo-Ruama, ou louco amar, Lo-Ruama,
não misericórdia, Deus dizendo, não terei misericórdia da casa de Israel, e lo amá, outra tradução, significa desfavorecida, Deus dizendo, a casa de Israel será desfavorecida. Aí o terceiro filho, né? No versículo 9 do capítulo 1 de Oséias, o terceiro filho é lo ami, significa não meu povo. Então é Deus dizendo para a casa de Israel, que é o reino norte de Israel, não os judeus, não o reino sul, ok? Está dizendo, vós não sois meu povo, ok? Então quando a gente chega na morte e ressurreição de Cristo, que é a nova aliança, explicando aqui de uma forma mais profunda, de uma forma mais reveladora, né? A morte e ressurreição de Cristo, você vai encontrar Deus trazendo de volta agora a casa de Israel. Não no contexto sanguíneo, porque está escrito carne e sangue não é do reino dos céus. Está dizendo que as 10 tribos sanguíneas não é do reino dos céus. Agora é questão espiritual da morte de Yeshua para cá. Então você vai encontrar textos ou termos como vós sois filhos do Deus vivo. O que é isso? É Deus dizendo que agora na nova aliança, em Cristo, no Filho dele, no Mashiach, ele terá misericórdia dos gentios. Por isso que Deus espalhou as 10 tribos entre as nações, que é para se tornarem gentias, né? Para se tornar os gentios, e daí Deus então vai e tem misericórdia. Não teve misericórdia da casa de Israel, porque ela se tornou gentios e perdeu a identidade e não é mais povo. Agora, na nova aliança, em Cristo, Deus está tendo misericórdia das 10 tribos não sanguíneas, porque agora não existe mais, mas no contexto espiritual, no contexto da nova aliança, Deus está chamando de volta a casa de Israel, Deus está chamando de volta os 3 filhos de Oséias, mas dentro do contexto de redenção, de unificação, de perdão, de, então, restauração, ok? Então, Oséias, olha as referências. Tudo que eu já falei aqui nesse vídeo, eu vou deixar para você a referência bíblica, ok? Para você acompanhar toda essa referência bíblica com o que eu estou falando aqui. Beleza? Ok? Bom, a primeira referência, Oséias capítulo 1, versículo 10. Leia com atenção e você vai perceber que é tudo que eu estou falando aqui no vídeo. Aí, ó, 1 Pedro, você já leu várias vezes, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Romanos, grande polêmica, né? Olha, Romanos, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 28. Bom, é desbloqueado agora, é anulada agora essa polêmica do capítulo 9 de Romanos através desse vídeo em tom dessa explicação que eu estou dando. Romanos capítulo 9, versículo 24 e 25, está falando dessa misericórdia, Deus chamando de volta os 3 filhos de Oséias, a casa de Israel, as 10 tribos, né? 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha só, o termo que é usado aqui em 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, é aquilo que está lá em Oséias capítulo 1, versículo 6 e o 9. Deus está chamando de volta, agora é filho. São filhos do Deus vivo, povo do eterno, ok? Oséias capítulo 2, versículo 23. Deus está chamando de volta a casa de Israel, os gentios, não mais no contexto sanguíneo, mas no contexto espiritual. João, no capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. O que é isso? Isso é Deus chamando os gentios, Deus chamando a casa de Israel, as 10 tribos.
não no contexto carne, no contexto sanguíneo, mas no contexto espiritual, ok? Bom, as 10 tribos não existem mais, por ter se dispersado e ter cessado o reino de Israel, ou reino da casa de Israel. Está no texto, ok? É Jezreel, farei cessar o reino da casa de Israel. Mas tem promessa de ser chamada de volta na nova aliança, por misericórdia. Esse chamamento aí, onde inclui misericórdia, não é no contexto sanguíneo das 10 tribos de Israel, porque agora elas estão espalhadas e perderam a identidade, e agora é povo do Eterno, filhos de Deus, ok? Então é no contexto literal, e isso verdadeiramente será vivido no milênio, porque Deus restaura as 10 tribos, Deus chama as 10 tribos, faz uma nova aliança com as 10 tribos, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, na cruz, une novamente, mas no contexto espiritual, porque aí é a casa de Judá, que é os judeus, e a casa de Israel, que é os gentios. Então está dando para você entender? Casa de Judá é uma coisa, casa de Israel é outra coisa. Casa de Israel não é os judeus. Casa de Israel é os gentios. Casa de Judá que é os judeus. Tribo de Judá e tribo de Benjamim. Lembra que Paulo disse, eu sou judeu da tribo de Benjamim? Então só existe judeus da tribo de Benjamim e tribo de Judá. As 10 tribos, não, porque na nova aliança, esse contexto sanguíneo, esse contexto judaico, esse contexto samaritano, Deus anulou ali na cruz, e ele chama agora para o contexto espiritual, a redenção, a restauração, o perdão, aquilo que a gente chama perdão dos pecados, é isso que eu estou mostrando aqui, ok? Agora, dentro de uma forma mais bíblica, mais genuína, mais dinâmica, mais sabedoria que vem do alto, ok? Esses textos, estas referências que eu citei para você, você deve lê-las com cuidado para analisar isso que eu estou falando, ok? E é provável que você já tinha lido esses textos várias vezes antes, ok? Mas não tinha tido revelação no seu entendimento de que estejam se referindo dos 3 filhos do profeta Oséias, que são a casa de Israel, que é as 10 tribos, que ao terem perdido a identidade de povo do Eterno, por ter se misturado com as nações pelo mundo, passando a ser os gentios, né? Mas, só que na morte e ressurreição do Mashiach, foram chamadas de volta como povo do Deus vivo, filhos do Deus vivo, nação santa, povo adquirido. Sabe por quê? Porque grande é o dia de Jezreel. Versículo 4 do capítulo 1 de Oséias. Jezreel também significa Deus semeia. Então está dizendo, grande é o dia da morte do Messias. Grande é o dia da ressurreição do Messias. Grande é o dia em que nós seremos a primícia do Eterno, as primícias de Cristo, porque primeiro é Cristo a primícia, aí depois vem a gente, vem nós, a igreja, como as primícias, porque grande é o dia que Deus semeia. Deus semeou Cristo na terra, ele ressurge da terra, que é a ressurreição, e se cumpre, então Deus chamando de volta os 3 filhos de Oséias, que é a casa de Israel, do contexto espiritual. Ok? Então, nós começamos o vídeo com uma pergunta. Os 3 filhos de Oséias, é os judeus ou é os gentios? Agora tem a resposta para você. Os 3 filhos do profeta Oséias são os gentios e não os judeus.
ok? Está aí, mostrei na Bíblia, tem outras passagens, mas para o vídeo não ficar longo, eu achei por bem colocar só esses que são mais textos chaves do assunto que eu estou comentando com vocês aqui no vídeo do canal Hermenêutica Fiel. Um grande abraço, um beijo no teu coração e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Hermenêutica Fiel.